A sua fé ofende? Qual o impacto dessa fé na sua vida? A sua fé tem te colocado em qual patamar de resultados? Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem, e eu quero que você analise comigo, que você pense e reflita sobre pontos importantes da nossa vida, né? E eu quero que você analise qual é o seu tipo de fé. A sua fé ofende? Quando a gente lembra, por exemplo, da mulher do frasco de alabastro, nós vemos que a fé dela ofendeu as pessoas. Elas ficaram falando, né, que desperdício, né, fazer aquilo por Jesus, derramar um perfume tão caro que supostamente poderia ser usado aí para ajudar os pobres, né? Isso é fé. É fazer o seu melhor, é fazer o seu máximo. Então, será que nós temos exercitado uma fé que ofende? Qual o impacto dessa fé na sua vida? A sua fé tem te colocado em qual patamar de resultados? Qual é o nosso impacto nesse mundo? Nós precisamos analisar sobre isso, qual o impacto qual o nível de sabedoria que eu tenho adquirido, a minha inteligência tem crescido, a nossa fé tem sido uma fé agressiva, ofensiva, porque à medida que nós ouvimos a palavra, ela vai nos preenchendo e ela vai nos moldando ao caráter parecido com o Senhor. Então a palavra precisa tomar o meu coração. Como nós vemos, né, o Senhor falando com Josué, ele falou, medita dia e noite, não se afaste, não se aparte disso. Ou seja, saber de cor, saber pelo coração, ter aquilo muito enraizado no seu espírito. Então, quanto mais você fala sobre aquilo, mais você pensa sobre aquilo, aquilo se torna a sua linguagem. Então, qual é a sua língua? A sua língua é a da fé. Você que é do nosso ministério, você tem a língua do Ministério Mudança de Vida, você fala como uma pessoa de fé, de autoridade, de convicção, você tem trabalhado todos os dias para sair do ordinário para viver o extraordinário. Você toma decisões, à medida que você vai entendendo, você toma decisões e vai fazendo aquilo que você não fazia antigamente, você muda hábitos, costumes, você eleva o seu nível, o seu patamar mental, espiritual, você faz o que é necessário. Qual é a sua média? Né? A média é aquela com as pessoas que a gente convive, essa é a nossa média. Então, se nós convivemos com Jesus, buscamos a Deus, a nossa média está bem alta. Então, eu sei qual é a minha média a partir do tempo, né, do investimento que eu invisto em algo. Um investimento de tempo, de energia, de dedicação que eu coloco em alguma coisa. Então, essa vai ser minha média. Se eu invisto em outras coisas, eu vou ter a média daquilo. Se eu invisto na palavra, na sabedoria, em Jesus, eu vou me parecer mais com isso, com Jesus. Eu vou crescer em todas as áreas. Então, se eu me encho das coisas erradas, eu vou falar as coisas erradas e eu vou fazer as coisas erradas. Logo, eu vou também ensinar com os meus exemplos a coisa errada. Então, analisa sobre isso. Onde há distração, há decadência. Se nós não estamos cheios das coisas certas, nós estamos cheios das coisas erradas. Se nós não estamos cheios de coisas boas, nós estamos cheios de coisas erradas. Porque as distrações, elas justamente vêm de coisas que parecem boas. Você já percebeu que toda tentação que o diabo manda, ela parece boa no começo? Quando o diabo estava tentando a Eva, ela foi justamente por isso. Ela parecia boa, agradável aos olhos. Então, quando nós somos tentados em alguma coisa, é óbvio que o diabo vai vir com uma coisa que parece boa. Mas o que ele faz? Ele para tirar o nosso foco das coisas certas. Então, quando eu não estou cheio das coisas certas, das convicções, eu facilmente me distraio com outras coisas. Aí eu me afasto do Senhor. Como nós vemos lá em Daniel 1, no primeiro capítulo, quando os jovens chegam à Babilônia,
né, que eles foram levados cativos, eles lá nos primeiros dias, nos primeiros momentos, eles decidiram não beber daquele espírito, não se contaminar. E Deus tem procurado pessoas assim, que estão decididas a não se contaminar. Deus está procurando pessoas da nobreza, pessoas da realeza, pessoas que não são comuns. Então nós não podemos aceitar ser pessoas comuns, porque os da nobreza, eles não ficam preocupados, eles não ficam aflitos, eu preciso comer. Não, ele come com equilíbrio. Ele sabe se portar em qualquer situação. As pessoas da nobreza tratam as pessoas bem, porque ela não é um escravo que virou rei. Então veja que o da nobreza tem uma educação, tem um comportamento, ele sabe se comportar, ele não fica desesperado, ele não grita, ele não fica aflito com as coisas. Não, porque ele é uma pessoa que ele tem segurança no Senhor. Porque nós somos filhos do rei, então ele não come desesperadamente, ele não trata mal as pessoas, ele é uma pessoa diferenciada. Deus está buscando pessoas diferenciadas que têm um coração diferenciado. Os da nobreza não ficam correndo atrás do dinheiro, porque eles sabem se portar como um nobre. Então, quanto mais tempo nós passamos na presença do rei, ou seja, a nossa média está aumentando, mais nobre eu me torno. Então, quanto mais tempo, mais investimento eu faço para o Senhor na minha vida espiritual, mais nobre eu me torno. E a palavra me diz exatamente isso, não se apresse, não fica com pressa de deixar a presença do rei, não fica com pressa aí de, faz uma oração rapidinha, não, vai num culto rapidinho, não se apresse em deixar a presença do rei. O Senhor está buscando jovens, homens e mulheres da realeza, pessoas que não envelheceram na fé, continuam jovens, no primeiro amor, buscando esse amadurecimento, esse crescimento, essa sabedoria. Então vai haver a separação, né, entre os filhos da realeza e aqueles que decidiram ser comuns. A gente vê muito bem com Daniel. Houve uma separação daqueles que decidiram se entregar à carne, não quiseram passar por privações nenhuma, quiseram fazer as coisas de forma imediata. Eles ficaram para trás, não são lembrados na história. Mas aqueles que tiveram um bom comportamento íntegro, firme, convicto, esses nós sabemos os nomes deles, eles fizeram diferença. Então, o da realeza, uma pessoa que tem uma nobreza, que se parece com o Senhor, ele tem uma generosidade, ele é disponível, ele está entregue, ele tem excelência. Então a gente vê que Daniel estava na Babilônia, mas Nabucodonosor nunca foi o seu rei. Já parou para pensar sobre isso? Deus sempre foi o seu cabeça. Quando fizeram os decretos lá que não podia, Daniel não mudou. Daniel foi lá e foi orar e fez o que ele estava acostumado a fazer. Então ele não temeu. Então, aquela frase, né? Ninguém tem medo de sardinha, mas tem medo de tubarão. Você entrar numa piscina com um tubarão, você vai ficar com medo, mas se tiver uma sardinha, não vai ter medo. Não é? Então, essa é a diferença. Ninguém tem medo do gatinho, mas tem medo de um leão. Então o Senhor nos fez para dominar, o Senhor nos fez para sermos pessoas nobres, para pessoas de alto nível. Olha aqui em Jeremias 1:10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Então veja, nós temos autoridade para destruir, para arrancar, para fazer um monte de coisas, para valer por um exército. Então, qual é o seu diferencial? Né? A gente falou no comecinho, a sua fé ofende. Então você tem buscado, você tem crescido, você tem estudado, você tem se disciplinado, você tem focado nas coisas certas, né? Você tem focado em melhorar todos os dias. Qual é o seu diferencial para que Deus possa te exaltar, possa te levantar, possa te colocar numa posição de honra, para que você fique aí na posição de destaque, longe das pessoas, dos comuns, daqueles que aceitaram ser medíocres, medianos. Então nós precisamos crescer. A nossa fé precisa ofender. O nosso caráter precisa ser diferenciado. A nossa média precisa ser a do Senhor Jesus. Então nós precisamos impactar as pessoas. Nós precisamos ser diferenciados, mas para isso nossa média precisa estar alta. Para isso nós temos que conviver com o rei.
Para isso nós temos que estar com o Senhor Jesus, para isso nós temos que tomar decisões difíceis, sofrer por um pouco de tempo para colher uma vida inteira ou sofrer a vida inteira. Então são decisões. Então escolha a decisão certa, escolha por uma fé agressiva, por uma fé, um estilo de vida que ofende as pessoas, que as pessoas não querem pagar o preço e ainda fica criticando. Ótimo, você vai subir o nível. Você não vai ficar diminuindo o seu passo para o outro te alcançar. Você vai fazer o que você tem que fazer e Deus vai te honrar. Ok? Se você gostou, se esse vídeo agregou alguma coisa aí na sua vida, eu convido você a estar inscrito no meu canal, colocar aqui um comentário, uma ideia, uma sugestão, né? Deixar o seu like e mandar para mais pessoas. Porque é o que nós sempre falamos, homens de verdade mudam o mundo. Então, vamos nos posicionar e vamos impactar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.